Eu matei o meu pai com as minhas próprias mãos, não com uma faca ou veneno, mas com o silêncio que ele me ensinou a carregar como uma cruz. A minha mãe, que jurava amar-me mais que a própria vida, escolheu o vinho e as festas em vez do meu nome no pódio da formatura. E o meu irmão, o preferido, o que sempre roubou os holofotes, riu-se quando eu desmaiei de exaustão no hospital, sussurrando que eu era só o doutorinho patético. O sol de Lisboa batia impiedoso no dia da minha formatura, transformando o ar em uma névoa dourada que grudava na pele como mel. Eu estava lá, no grande auditório da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, o coração da cidade velha pulsando ao meu redor com o eco distante dos elétricos rangendo nas colinas. Vesti a beca preta pela primeira vez, sentindo o tecido pesado como uma armadura que eu havia forjado ao longo de 7 anos de noites sem dormir, de cadáveres frios nas salas de anatomia e de noites em que o cheiro de desinfetante se infiltrava nos meus sonhos. Aos 28 anos, eu era o primeiro da família a pisar em uma universidade, o primeiro a sonhar com algo além das pescarias no Douro ou das olarias em Aveiro, onde o meu pai ainda moldava argila com mãos calejadas, fingindo que o mundo não havia partido. Mas eu os trouxe todos. Gastei $12.000, sim, dólares, porque em Portugal ainda sonhamos em euros, mas o custo veio em moeda estrangeira, como uma maldição importada. Vendi o carro que comprei com o meu primeiro salário de interno no Hospital de Santa Maria, pedi empréstimos aos colegas que mal me conheciam, e até hipotequei o pequeno apartamento que herdei da avó em Coimbra. Tudo para pagar as passagens de avião de Nova Iorque, onde a minha família se exilou há uma década atrás, fugindo da crise que devorou as nossas raízes portuguesas como fogo em eucaliptos secos. O meu pai, com os seus 55 anos de rugas e o uísque barato, a minha mãe, que trocara as saias floridas de alfama pelos salões de beleza de Manhattan, e o meu irmão mais novo, João, o eterno prodígio de 25 anos, com o seu sorriso de vendedor de carros usados e o ego inflado por likes no Instagram. Eles chegaram na véspera, desembarcando no aeroporto de Portela com malas cheias de roupas que cheiravam a fast food e perfume sintético. Abracei-os no terminal, sentindo o corpo do meu pai rígido como uma tábua de surf velha, a minha mãe tagarelando sobre o jet lag como se fosse uma medalha de ouro, e João já com o telemóvel na mão, filmando tudo para os stories dele. Olha o mano doutor, gritou ele para a câmara, e por um segundo, eu acreditei que aquilo era orgulho. Levamo-os para o Hotel no Chiado, um lugar modesto com vista para o Tejo, onde o rio serpenteava preguiçoso sob as pontes iluminadas. Paguei a conta adiantada, €800 por noite, e sorri quando a minha mãe reclamou que os lençóis não eram de algodão egípcio. Naquela noite, jantamos no Time Out Market, o caos delicioso de aromas, pastéis de nata quentes, mariscos frescos do Algarve, vinhos do Alentejo que faziam a língua dançar. Eu falei da cerimônia, do discurso que preparara com o decano, de como o meu nome seria chamado entre os melhores da turma. O meu pai grunhiu algo sobre muito estudo, pouca vida, bebendo o seu copo de tinto como se fosse remédio para a alma. A minha mãe elogiou o vinho, mas os olhos dela vagavam para os turistas ao lado, rindo alto em inglês. João. João. Ele contou histórias das suas conquistas em Nova Iorque, uma promoção falsa na corretora, uma namorada que não existia, e todos riram, até eu, forçado, sentindo o estômago revirar como o mar em Cascais durante uma tempestade. De manhã, o dia da formatura, o ar estava carregado de expectativa. Eu me arrumei no quarto do hotel, o espelho refletindo um homem que eu mal reconhecia, alto, magro, com olheiras que pareciam tatuagens de noite sem plantão. A beca caía perfeita, o chapéu quadrado inclinado com a borla vermelha balançando como um pêndulo de destino. Desci para o lobby, onde a família já esperava, vestidos de forma imprópria para a solenidade, o meu pai de camisa havaiana desabotoada, exibindo o peito peludo, a mãe com um vestido florido que gritava Miami Beach, João de calças de ganga rasgadas e ténis brancos, como se fosse para um concerto de fado rock. Prontos? Perguntei, a voz tremendo ligeiramente. Eles assentiram, distraídos. No caminho para a universidade, no táxi que serpenteava pelas ruas empedradas do Bairro Alto, o meu pai adormeceu contra a janela, ronco-se como trovões distantes. A minha mãe folheava uma revista de moda, murmurando sobre celebridades que eu nunca ouvira. João, no banco da frente, discutia com o taxista sobre o trânsito, rindo alto de anedotas vulgares. Eu olhava para fora, para as fachadas ocre dos edifícios, os varandins de ferro forjado cheios de gerânios vermelhos, e pensava, isto é o meu momento. O momento que justifica tudo, as noites chorando sobre livros de patologia, os namoros abandonados por turnos intermináveis, o isolamento que me transformou em um fantasma na própria vida. Chegamos ao auditório com meia hora de antecedência. O lugar era um mar de becas pretas, famílias elegantes em ternos e vestidos sóbrios, o ar perfumado com flores e orgulho palpável. Dirigi-os para os lugares reservados na primeira fila, sussurrando, fiquem aqui, por favor. É importante. O meu pai bocejou, esticando as pernas. Vai lá, filho. Não estragues o espetáculo. A minha mãe acenou vagamente, já pescando o telemóvel para selfies. João piscou, bons sorteios, doutor.
Subi ao palco nos bastidores, o coração martelando como um tambor de carnaval em Torres Vedras. Os meus colegas, amigos de verdade forjados no fogo das dissecações e das provas orais, batiam nas minhas costas, desejando boa sorte. Tu mereces isto, Miguel, disse a Ana, a minha parceira de residência, os olhos castanhos brilhando com uma emoção que eu invejava. Eu sorri, mas por dentro, uma dúvida rastejava. E se eles não estivessem lá? E se o silêncio da plateia engolisse o meu nome? O decano subiu ao pódio, a voz grave quando como o sino da sede de Lisboa. Começaram as chamadas, uma a uma, nomes portugueses misturados com estrangeiros, aplausos ritmados como ondas no Oceano Atlântico. Eu esperava, os punhos cerrados, o suor escorrendo pela nuca. Finalmente, Miguel Santos, com distinção máxima em cardiologia clínica. Levantei-me, o mundo em câmara lenta. Desci os degraus, o diploma na mão do decano frio e solene, o flash das câmaras cegando-me. Voltei ao microfone para o meu discurso, palavras que eu ensaiara 1000 vezes, sobre a medicina como ponte entre a dor e a esperança, sobre como Portugal, com as suas cicatrizes de terremotos e ditaduras, nos ensinara a curar não só corpos, mas almas. Olhei para a plateia. A primeira fila estava vazia. Não vazia, mas transformada. O meu pai cochilava, a cabeça tombada para o lado, um fio de baba na camisa havaiana. A minha mãe, de costas para o palco, conversava animadamente com uma senhora ao lado, gesticulando sobre o calor infernal de Lisboa. E João? João filmava não a mim, mas um grupo de raparigas na fila de trás, rindo baixinho para o ecrã, o polegar deslizando em likes invisíveis. O microfone tremeu na minha mão. As palavras saíram, mas ocas, como vento em uma casa abandonada. A família. É o nosso primeiro hospital, eu disse, e a ironia cortou-me como uma lanceta. Aplausos educados ribombaram, mas para mim, eram ecos vazios. Desci do palco, as pernas bambas, e procurei-os na multidão que se dispersava. Encontrei-os no átrio, o meu pai acendendo um cigarro apesar das proibições, a minha mãe provando um pastel de nata de uma banca improvisada, João flertando com uma turista loira. E então? O que acharam? Perguntei, a voz rouca, o diploma ainda quente na mão. O meu pai deu uma palmada nas minhas costas, forte demais. Foi bom, miúdo. Agora, onde é o almoço? Estou a morrer de fome. A minha mãe lambeu o açúcar dos dedos. Lindíssimo, querido. Mas olha, aquela senhora disse que é um cruzeiro no Tejo à tarde. Vamos. João, sem desviar os olhos da loira, murmurou, parabéns, mano. Manda foto do diploma depois. Naquele momento, algo se partiu dentro de mim. Não com um estalo audível, mas com um sussurro, como o gelo rachando sob os pés em uma lagoa gelada no Gerês. Eu sorri, engoli o nó na garganta, e disse, claro. Vamos celebrar. Mas enquanto caminhávamos para o restaurante no Alfama, as ruas estreitas e quando com o fado melancólico de um cantor de rua, eu planeava. Não vingança imediata, isso seria tolo, como um cirurgião cortando sem anestesia. Não. Algo mais profundo, que os corroesse por dentro, como uma doença crónica que se alastra devagar. O almoço foi um tormento disfarçado de festim. Sentamo-nos em uma tasca com paredes de azulejos pintados de cenas de marinheiros e sereias, o ar pesado com o cheiro de bacalhau à brás e azeite fervente. Eu paguei a conta, mais 200 euros, sem pestanejar, e forcei conversas sobre o futuro. Pai, e se voltasses para Portugal? Há vagas para mestres oleiros em Sintra. Ele riu, tossindo fumaça. E deixar o meu bar em Brooklyn? Nem louco. Lá eu sou rei. A minha mãe tagarelou sobre as amigas que precisavam de um médico de família, mas era eu quem seria o médico, e ela nem perguntou sobre a residência em cardiologia. João, embriagado por um copo de ginginha, contou como conquistara uma conta bancária em Wall Street, exagerando números que fediam a mentira. Eu ouvia, assentindo, mas a minha mente vagava para os livros de psicologia que lera na faculdade, Freud e as raízes do ressentimento, Nietzsche e o abismo que nos olha de volta. Eles me ignoravam, como sempre fizeram, o pai, que me batera por sonhar alto em vez de pegar no anzol, a mãe, que me trocara por noites de bingo e amantes casuais, João, o espelho distorcido do que eu poderia ter sido se não lutasse. Eu era o bode expiatório, o filho que pagava as dívidas emocionais da família com o suor dos meus ossos. À tarde, enquanto eles embarcaram no cruzeiro pelo Tejo, eu recusei, alegando cansaço, sentei-me sozinho em um banco no terreiro do Paço, o rio brilhando como uma lâmina de prata sob o sol poente. O diploma ao meu lado, intocado, parecia ridículo. Liguei para a Ana, a minha colega, e desabafei pela primeira vez. Eles nem aplaudiram, Ana. Gastei tudo. E nada. Ela ficou em silêncio, depois disse, às vezes, Miguel,
a família é só o primeiro corte que aprendemos a suturar sozinhos. Naquela noite, no hotel, ouvi-os rindo no quarto ao lado, brindando com garrafas de vinho do Porto que eu comprara. Fechei os olhos, e o plano nasceu: não os confrontar, não gritar, mas infiltrar-me neles, como um vírus benigno que se torna letal. Começaria por João, o mais frágil. Ele voltaria para Nova Iorque endividado, mas eu o ajudaria, com condições. O meu pai, com o seu orgulho de imigrante, cairia primeiro no vício que ele negava. E a mãe? A mãe descobriria que o amor dela valia menos que um pastel de nata. Eu não chorava mais. Em vez disso, sorria no escuro, sentindo o gosto metálico da vingança na língua, como sangue de uma ferida fresca. Lisboa, com as suas 7 colinas e segredos enterrados, seria o palco perfeito para o meu drama particular. Os dias seguintes em Lisboa foram uma dança macabra de fingimentos, onde cada sorriso meu era uma máscara de comédia dell'arte, e os deles, buracos negros sugando qualquer luz. Eu os levei a passear como um guia turístico exausto, o castelo de São Jorge ao amanhecer, com os pavões gritando profanidades ao vento, a Sé, onde acendi uma vela pela avó que me criara com histórias de fantasmas lusitanos, o Oceanário, onde João se perdeu em selfies com tubarões, ignorando o meu comentário sobre a biologia marinha que eu estudara em segredo. Paguei tudo, os bilhetes, os gelados de Belém, as garrafas de cerveja Superboc que o meu pai engolia como se fossem antídotos para a saudade. Mas à noite, sozinho no meu apartamento em Alcântara, com vista para os estaleiros abandonados do Tejo, eu desmontava as peças. Anotei num caderno de couro, herança da avó, os pontos fracos deles. O pai, alcoolismo disfarçado de copo social, dívidas de jogo em casinos de Atlantic City que ele escondia da mãe. A mãe, solidão camuflada em compras compulsivas, um caso com o dono do salão que eu descobrira por uma mensagem acidental no telemóvel dela. João, ambição vazia, um esquema de pirâmide financeira que ele tramava com amigos, online, pronto para implodir. Eu era médico agora, treinado para diagnosticar e tratar. Mas esta seria uma cirurgia sem bisturi, onde o paciente, a minha família, acordaria mudado, sem saber quem segurar a lâmina. Comecei devagar, com chamadas para Nova Iorque durante as caminhadas matinais pelo Parque Eduardo VII. Liguei para o primo em Brooklyn, um detetive reformado que devia favores à avó. Tio, preciso de informação discreta sobre o Zé, apostas, dívidas. Ele riu rouco. Teu pai. Um poço sem fundo, rapaz. Mas por que agora? Curiosidade familiar, menti, sentindo o peso da herança como chumbo nos pés. Enquanto isso, mantinha a fachada. No último dia em Lisboa, organizei um jantar de despedida no Cervejaria Ramiro, o templo dos mariscos onde o ar cheirava a mar e alho. Sentamo-nos à mesa de madeira gasta, pratos fumegantes de percebes e amêijoas a abelhão pato, o vinho verde fresco cortando a tensão como uma navalha. Brindemos ao futuro, propus, erguendo a taça. O meu pai resmungou um saúde, os olhos vidrados no copo seguinte. A mãe elogiou a comida, mas perguntou se eu conhecia um doutor cosmético para os seus pequenos retoques. João, já meio bêbado, propôs um brinde ao mano que paga tudo, e riram, todos, menos eu. Naquele momento, sob as luzes amareladas da cervejaria, com o burburinho de lisboetas ao redor, eu vi o abismo. O pai contou uma história velha, sobre como emigrar em 2010, deixando-me com 18 anos para trás, prometendo voltar rico. Nunca voltou, exceto para sugar o que eu enviava mensalmente, 500 euros por mês, disfarçados de ajuda para a mãe. A mãe contrapôs com queixas sobre a vida dura em Nova Iorque, como se os cheques que eu mandava fossem confetes. João, o rei da narrativa, exagerou sobre uma grande oportunidade em criptomoedas, pedindo um empréstimo de 5.000 para investir. Eu assenti, sorri, e disse, combinado. Mas com uma condição, vocês voltam em junho para o meu casamento. Inventei no momento, uma noiva fictícia chamada Sofia, uma cardiologista de Coimbra. Os olhos deles brilharam, não por mim, mas pela ilusão de normalidade. O pai prometeu, se calhar, a mãe planeou o vestido, João viu a oportunidade para networking. Eles partiram no dia seguinte, abraços apressados no aeroporto, promessas vazias de orgulho. Fiquei a vê-los desaparecer na multidão, o coração um músculo contraído, pronto para falhar. Voltei para o hospital, mergulhando em turnos de 24 horas, suturando feridas de estranhos enquanto a minha sangrava internamente. Ana notou a mudança, estás distante, Miguel. Como se carregasses um fantasma. Eu ri, mas era verdade, o fantasma da família que eu invocara, agora pronto para assombrar. Semanas viraram meses. O outono chegou a Lisboa com chuvas que lavavam as ruas como lágrimas tardias, transformando o Tejo em um espelho cinzento. Eu iniciei o plano com precisão cirúrgica. Primeiro, João. Enviei o dinheiro, $5.000,
transferidos de uma conta offshore que abri com a ajuda de um colega jurista. Mas rastreei cada centavo, usando apps de monitoramento que aprendera em um curso de cibersegurança. Ele investiu no esquema, claro, uma pirâmide de NFTs falsos, prometendo retornos impossíveis. Quando o inevitável colapso veio, em novembro, com a SEC investigando fraudes, João ligou-me em pânico. Mano, preciso de mais 10.000. É temporário. Calma, respondi, a voz serena como um eletrocardiograma plano. Vou ajudar. Mas vem a Portugal. Fala com um terapeuta aqui, eu arranjo consulta grátis. Ele aceitou, desesperado, sem saber que o terapeuta seria eu, infiltrado em sessões gravadas, desenterrando as inseguranças dele, o medo de ser o fracassado, o ódio velado por mim, o perfeito. O pai foi mais fácil. Enviei um pacote de lembranças, uma garrafa de aguardente envelhecida do Douro, com um bilhete, para as noites frias de Brooklyn. Ele bebeu, claro, e as chamadas dele tornaram-se mais frequentes, mais embriagadas. Miguel, o teu velho está lixado. O casino. Devo 20.000. Eu fingi choque, ofereci ajuda financeira, em parcelas, mas condicionei a reabilitação em Portugal. Vem para um centro em Sintra. Eu pago. Ele resistiu, mas o vício dobrou, como argila úmida nas mãos de um oleiro descuidado. A mãe foi o desafio. Ela, com o seu narcisismo polido como unhas de gel, resistia a qualquer rachadura. Liguei-lhe sobre Sofia, inventando detalhes. Ela adora moda, mãe. Vem ajudar no vestido. Ela mordeu a isca, comprando tecidos em Nova York, mas eu sabia do caso pelo primo. O salão de beleza era fachada para lavagem de dinheiro. Um e-mail anónimo para as autoridades fiscais americanas, com provas que ocultei via um detetive particular pago com o meu salário de residente, e o castelo dela começou a ruir. Miguel, algo terrível está acontecendo, choramingou ela ao telefone. A polícia. O meu chefe. Eu cuido de ti, mãe. Vem para Lisboa. Há advogados aqui que eu conheço. Eles vieram, um a um, como moscas para o mel envenenado. João I, em dezembro, com olheiras profundas e o orgulho em farrapos. Instalei-o num quarto modesto em Alfama, perto do meu apartamento, e comecei as terapias, conversas noturnas em tascas de fado, onde o lamento das guitarras arranhava as almas. Por que tanto ódio por mim, mano? Perguntei uma noite, o vinho soltou a língua dele. Ele cuspiu, porque tu sempre foste o bonzinho, o que mama conseguia. Eu. O palhaço. Gravei tudo, não por prova, mas por catarse, o veneno saindo devagar. O pai chegou em janeiro, o inverno rigoroso de Lisboa espelhando o dele interno. O centro em Sintra era discreto, rodeado de florestas de neblina onde os fantasmas de D. Afonso Henriques sussurravam segredos. Visitei-o semanalmente, caminhando pelos jardins de palmeiras, forçando-o a confrontar as pancadas que me dera por amor duro. Tu partiste-me, pai, disse eu uma vez, a voz baixa como o vento nos pinheiros. Ele chorou, pela primeira vez na vida, admitindo, eu era um cobarde, Miguel. Emigrei para fugir de mim. Mas o perdão? Não. Eu curava a ferida, mas instava o remorso como morfina, viciante e letal. A mãe, teimosa como uma mula alentejana, demorou até fevereiro. Chegou com malas cheias de roupas e um ar de rainha destronada. Aluguei-lhe um apartamento em Belém, perto dos mosteiros onde monges outrora copiavam o destino. As noites eram sessões de conselhos maternos, onde ela desfiava os fios da sua vida, o casamento infeliz, os filhos como acessórios. Eu te amava, Miguel, mas tu eras tão exigente. Exigente. Por querer presença em vez de ausências. Eu ouvia, assentindo, mas plantava sementes. E se contasses tudo ao pai agora? A verdade liberta. Eles estavam em Portugal agora, dependentes de mim, financeiramente, emocionalmente. Eu pagava as contas, arranjava empregos precários, João num call center em Oeiras, o pai numa oficina de cerâmica em Mafra, a mãe como consultora de beleza em um spa do Estoril. Mas o laço era de arame farpado, cada favor vinha com uma confissão, cada refeição com um espelho na cara. Lisboa, com as suas luzes tremulosentes nos lampiões de ferro, tornava-se o labirinto de Minos, e eu, o minotauro faminto. Uma noite de março, durante uma tempestade que fustigava o Tejo com rajadas atlânticas, reuni-os no meu apartamento. Chuva batia nas janelas como dedos acusadores. Precisamos de falar, disse, servindo chá de camomila em vez de vinho, um gesto de controle. Eles sentaram-se, desconfortáveis no sofá de couro gasto, o ar carregado de cheiro a mofo e segredos podres. Comecei com João, o teu esquema era uma fraude. Sabias? Ele empalideceu, balbuciando desculpas. O pai, ao lado, murmurou, como o meu jogo, filho.
Vício de família. A mãe, com as unhas cravadas nas palmas, admitiu o caso. Eu era infeliz, Miguel. Perdoa. Não perdoei. Em vez disso, revelei as gravações, não todas, só trechos, como cirurgias parciais. Isto é o que somos, declarei, a voz e quando como um verdito. Uma família construída em mentiras, e eu paguei o preço. Lágrimas fluíram, gritos ecoaram, mas eu fiquei imóvel, o coração um músculo endurecido por anos de arritmias emocionais. Eles imploraram, prometeram mudança, mas eu via a verdade nos olhos, o medo, não o arrependimento. Naquela noite, enquanto a tempestade amainava, soube que a vingança não era destruição, mas dissecação. Eu os reconstruíra à minha imagem, dependentes, expostos, nus na alma. Mas o custo. O meu próprio vazio, um eco que Lisboa, com os seus fados e saudades, amplificava a cada esquina. A primavera irrompeu em Lisboa como uma febre, pétalas de jacarandás roxos caindo nas ruas como confetes de um carnaval tardio, mascarando o fedor dos lixos acumulados nas esquinas. Eu mergulhava no meu internato no Hospital de São João, em Porto agora, transferira-me para lá em abril, arrastando a família como um comboio de feridos para um campo de batalha mais calmo. O Douro serpenteava preguiçoso ao fundo, vinhedos em socalcos verdes subindo as encostas como veias pulsantes da terra, e eu via neles a minha própria luta, raízes profundas, mas expostas ao sol impiedoso. João adaptou-se mal. O call center em Oeiras era um purgatório de auriculares e scripts robotizados, onde ele vendia seguros que ninguém queria. Voltava para o quarto alugado em Gaia com os olhos enxutados, cheirando a café frio e frustração. As nossas terapias continuavam, agora em passeios pelo Ribeira, onde o granito das casas ribeirinhas ecoava os lamentos dele. Eu odeio isto, Miguel. Nova York era liberdade, festas, mulheres, sonhos. Eu assentia, caminhando ao lado dele sob os arcos do século XVII, e contra-argumentava devagar, liberdade. Ou fuga. Tu roubaste os meus momentos desde miúdo, mano. Lembras da minha primeira cirurgia simulada na escola? Tu contaste a todos que era brincadeira de bonecas. Ele parava, o rosto contorcido como uma máscara de fado trágico. Eu era uma criança. Tu eras o certinho, o que a mama idolatrava. Gravei essas confissões num gravador minúsculo, escondido no bolso, não por malícia, mas por necessidade, prova de que o monstro era coletivo. Uma noite, após uma garrafa de vinho do Porto partilhada num bar com vista para as caves da Grams, ele desabou. Eu sabotaria a tua formatura se pudesse. Não por ódio, mas por inveja pura. Tu venceste sem sujar as mãos. Ri baixinho, o rio refletindo as luzes como estrelas afogadas. Agora sujo-as por ti, João. Aceita o emprego, constrói algo real, ou perdes tudo. O pai floresceu, ironicamente, na oficina de Mafra. As mãos calejadas, outrora manchadas de uísque, agora moldavam azulejos com desenhos de barcos rabelos e donzelas mouras. O centro de reabilitação o curara parcialmente, há meetings em igrejas antigas, onde confessava pecados sob vitrais que filtravam a luz como juízos divinos. Visitava-o aos fins de semana, dirigindo o meu carro velho pelas autoestradas A1, parando em LBYS para cafés amargos. Sinto-me vivo aqui, Miguel, disse ele uma vez, as mãos sujas de barro azul. Em Brooklyn, era um morto-vivo. Eu sorria, mas cavava mais fundo, e as pancadas eram vida também. Ele baixava os olhos, murmurando sobre o temperamento do Douro, quente como o vinho. Eu perdoava em palavras, mas guardava as cicatrizes como mapas, tatuagens invisíveis no peito. A mãe era o enigma. No spa do Estoril, com o Atlântico rugindo ao fundo como um amante traído, ela encantava clientes com massagens e cremes importados, mas à noite, no apartamento em Cascais, desmoronava em chamadas para amigas fantasmas. Eles me odeiam agora, Miguel. O teu pai mal fala comigo. Eu ia visitá-la, levando bolos de nata frescos da pastelaria Alcove, e sentávamos-nos na varanda com vista para a marina, iates balançando como berços de ricos. Conta-me do caso, mãe. Porquê ele? Ela chorava, maquiagem borrando como tinta em azulejo rachado. Teu pai era ausente. O salão era escape. Eu te amava, mas tu exigias perfeição que eu não tinha. Exigia. Por querer uma mãe presente nas reuniões de escola, nos jogos de futebol em campos enlameados de Amadora. Eu plantava dúvidas, e se contasses ao João? Ele precisa de honestidade. Ela resistia, mas o remorso a corroía, como sal no mar erodindo de falésias. Uma tarde de maio, durante um chá no Parque da Paz em Cascais, ela confessou tudo, o adultério, as mentiras sobre o dinheiro que desviara para pequenos luxos. Eu era egoísta, Miguel. Perdoa a tua mãe. Abracei-a, sentindo o perfume dela misturado a lágrimas salgadas, mas por dentro,
o cirurgião calculava, incisão feita, sutura pendente. O plano evoluía, mas o preço subia. Ana, a minha âncora, questionava nas noites roubadas no meu quarto em Porto. Isto te está a mudar, Miguel. Vingança não cura, infeta. Fazíamos amor sob lençóis que cheiravam ao hospital, os corpos entrelaçados como raízes de sobreiro, mas os meus pensamentos vagavam para o abismo. Eles merecem, respondia, traçando os seios dela com dedos que tremiam. Ela suspirava, merecem redenção, não punição. És médico, não juiz. Mas eu era ambos. Em junho, o casamento fictício aproximava-se, uma mentira que os unira em Portugal, agora uma corda que os enforcaria. Aluguei uma casa em Óbidos, a vila medieval com muralhas que sussurravam histórias de rainhas traídas, para a festa de noivado. Convidei-os, mais a Sofia, que criei do nada, uma identidade falsa com fotos geradas por um app e backstory de Coimbra. Eles chegaram, vestidos como para um baile de máscaras, o pai de fato cinzento poído, orgulhoso, a mãe de vestido azul como o céu do Alentejo, ansiosa, João de camisa social, tentando esconder o tremor das mãos. A casa era um labirinto de paredes brancas e flores de buganvília, o ar perfumado com jasmim e o mar distante. Servi vinho de colares, queijo de azeitão, e forcei toasts. A Sofia não pôde vir, emergência no hospital, menti, vendo a decepção nos olhos deles. Mas usei o momento, reuni-os na sala com lareira, o fogo crepitando como confissões não ditas. Hoje, falamos de verdade. Sem mentiras. Toquei as gravações, trechos editados, uma sinfonia de remorsos. O pai soluçou, culpando o passado, a mãe implorou perdão, abraçando João, o irmão gritou, tu nos trouxeste para isto. Para nos humilhar. Não humilhar, corrigi, a voz firme como o granito de Óbidos. Expor. Vocês ignoraram o meu triunfo, mas agora enfrentam os vossos. O confronto durou horas, gritos e quando nas muralhas, lágrimas molhando o chão de pedra. No fim, exaustos, eles juraram mudança, o pai ficaria em Mafra, reconstruindo a vida, a mãe dissolveria o spa, voltando para a terapia familiar, João abandonaria os esquemas, inscrevendo-se num curso técnico em eletrónica. Eu parti naquela noite, deixando-os na vila como fantasmas em um castelo. Dirigi de volta a Porto sob estrelas que piscavam como olhos acusadores, sentindo o alívio misturado à náusea. A vingança fora servida, mas o paladar era amargo, como vinho virado. Ana esperava-me, os braços abertos, mas sussurrou, e agora, Miguel? Quem cura o curandeiro? Não respondi. Em vez disso, deitei-me ao lado dela, ouvindo o Douro fluir lá fora, sabendo que o rio leva tudo, alegrias, dores, segredos, para o mar impiedoso. O verão de 2026 caiu sobre Portugal como uma mortalha quente, o ar imóvel em Porto carregado com o zumbido de cigarras e o cheiro acre de asfalto derretido. Eu corria pelas margens do Douro ao amanhecer, os ténis batendo no cascalho como um coração em taquicardia, tentando exorcizar o vazio que a redenção familiar deixara. O internado consumia-me, cirurgias de emergência onde eu abria peitos para consertar artérias obstruídas, noites em que o bip dos monitores era a única sinfonia. Mas à noite, no apartamento apertado no Bonfim, com paredes grafitadas de protestos esquerdistas, os fantasmas voltavam, não os deles, mas o meu, o rapaz que sonhara com aplausos na formatura. João mudara, superficialmente. O curso em eletrónica o absorvia, noites passadas em laboratório cheirando a solda e circuitos queimados. Ligava-me semanalmente, voz hesitante, aprendi a consertar um rádio antigo hoje, mano. Como o pai fazia com as rádios de válvulas. Eu elogiava, mas via as rachaduras, olhares furtivos para o telemóvel, buscas por investimentos rápidos. Uma tarde, em um café na Baixa com vista para a Torre dos Clérigos, ele confessou, sinto falta da adrenalina. Aquela pirâmide. Era viva. Viva como um tumor, respondi, bebendo o meu galão. Corta-o ou ele te mata. Ele assentiu, mas os olhos traíam, a semente do vício plantada a fundo. O pai prosperava em Mafra, as mãos agora ágeis em criar painéis de azulejos para igrejas restauradas. Mandava fotos, o motivo de Orivesaria Moura, inspirado nas histórias da avó. Para ti, Miguel. Um pedaço de nós. Eu pendurava-as na parede, mas cada uma era um lembrete, o homem que me batera por um boletim nota 10, gritando, não és melhor que eu. Visitava-o em agosto, durante as festas de Mafra com concertos de trompetes e quando na Basílica Gótica. Caminhávamos pelo palácio, salas cheias de tapeçarias desbotadas contando guerras antigas. Eu errei contigo, disse ele, parando ante um retrato de D. João V, o exílio me endureceu. Mas aqui, na terra, amoleço. Abracei-o, sentindo os ossos frágeis sob a camisa, mas o perdão era parcial, uma prótese, não um membro original. A mãe,
em Cascais, lutava contra si mesma. O SPA fechara após a investigação, deixando-a com um estipêndio meu e noites de insónias. Inscrevera-se em aulas de pintura no Estoril, telas abstratas de azuis e vermelhos que gritavam solidão. É terapêutico, disse-me por Skype, o rosto emoldurado por buganvílias. Mas eu via o vazio, chamadas para o ex-amante bloqueadas, mas o telemóvel checado obsessivamente. Em setembro, fui vê-la, traindo um turno para pegar o comboio Alfa Pendular. Sentámo-nos na praia do Tamariz, ondas lambendo a areia como línguas acusadoras. Eu te falhei na formatura, admitiu ela, a voz afogada no rugido do mar. Estava com ciúmes, da tua força, da tua independência. Eu nunca tive isso. Ciúmes. A palavra cortou como concha afiada. Tu eras a minha âncora, mãe. Em vez disso, afundaste-me. Ela chorou, sal misturando-se ao sal do Atlântico, e pela primeira vez, eu chorei com ela, não por perdão, mas por luto pelo que nunca fora. Ana era o contrapeso. Nos fins de semana, escapávamos para o Gerês, trilhos de montanha onde o ar era puro como vinho destilado, cascatas caindo como véus de noivas selvagens. Fazíamos piqueniques em clareiras, queijo picante e broa de milho, os corpos entrelaçados sob pinheiros que sussurravam segredos ancestrais. Deixa-os ir, Miguel, murmurava ela, traçando as minhas cicatrizes invisíveis com os dedos. A vingança é um ciclo, como hipertensão, destrói o coração. Eu ria, beijando-a, mas o ciclo girava, e-mails anónimos mantinham a pressão, dicas sutis para credores do pai, alertas para esquemas de João. Não era maldade, era equilíbrio, como um bisturi mantendo a incisão aberta para drenar o pus. Outubro trouxe a reviravolta. João ligou em pânico. Encontrei oportunidade, ações em IA, baixo risco. Encontrei no apartamento, papéis espalhados como folhas de outono. Não, disse, rasgando-os. Ele explodiu, tu não mandas em mim. Trouxeste-nos para cá para nos controlar, como bonecos. A briga escalou, punhos cerrados, mas eu era o médico, desarmei com uma chave de imobilização aprendida em emergências. Vai embora, então. Mas sem o meu dinheiro. Ele partiu para Lisboa, furioso, mas voltou dias depois, derrotado, inscrevendo-se num grupo de apoio para ludopatia online. O pai teve o seu colapso em novembro, durante as vindimas no Douro. Bebeu demais em uma festa de colheita, caindo em uma cuba de mosto, o vinho tinto manchando-o como sangue. Levei-o para o hospital em Vila Real, monitorizando-o como um paciente. Não mais, pai, avisei, instante calmantes. Ele agarrou a minha mão, prometo, filho. Pela avó, pela terra. Desta vez, acreditei um pouco, o remorso endurecer em casca protetora. A mãe, em dezembro, surpreendeu-me. Mandou uma tela, uma família estilizada em azulejos, eu no centro, radiante. Para a tua casa, escreveu. Chorei ao desempacotá-la, pendurando-a ao lado das do pai. Mas o Natal em Cascais foi tenso, mesa posta com rabanadas e bacalhau, mas conversas que raspavam como facas em porcelana. Estamos a tentar, disse a mãe, erguendo a taça. O pai assentiu, João murmurou saúde. Eu sorri, mas o gosto era de fel, eles mudavam, mas o dano era irreversível, como uma valvulopatia crónica. Ano novo em Porto, fogos estourando sobre o Douro como artifícios de esperança falsa. Ana e eu assistimos da ponte de São João, o rio um espelho de luzes. 2027 será diferente, prometeu ela. Eu beijei-a, mas sussurrei para o vento, ou mesmo, só mais profundo. A vingança não terminara, evoluíra para vigilância, um guarda-costas invisível mantendo o equilíbrio precário. O inverno de 2027 engoliu Portugal em uma névoa úmida, o Porto transformando-se em um labirinto de neblina onde as gárgulas da sé do Porto pareciam vigiar segredos com olhos de pedra. Eu ascendera a residente sénior no São João, liderando equipas em salas de cirurgia onde o cheiro de sangue e látex era o meu perfume diário. Operava com precisão, mãos firmes como as de um escultor renascentista, mas à noite, o apartamento no Bonfim ecoava com o silêncio acusador da família dispersa, não mais uma unidade, mas fragmentos que eu colava com fios de culpa. João encontrara um nicho, reparava telemóveis em uma loja na Baixa, dedos ágeis em circuitos minúsculos como os de um relojoeiro louco. Namorava uma rapariga de Braga, uma enfermeira que o ancorava com sarcasmos nortenhos. Ligava-me aos domingos, voz mais leve, vamos jogar futebol no campo da Foz, mano. Como miúdos. Aceitava, chutando a bola na areia molhada do Atlântico, ondas frias lambendo os tornozelos. Mas em um lance, ele tropeçou, caindo com um estalo, tornozelo torcido. Levei-o para o hospital, imobilizando eu mesmo. Isto é karma, brincou ele, suando. Ou lição, respondi, apertando a tipoia. A vida não perdoa erros repetidos. Ele ficou quieto,
olhos fixos no teto, e meses depois, confessou, eu planejava um pequeno esquema de revenda de peças. Abandonei por ti. O elogio veio amargo, era medo, não gratidão. O pai, em Mafra, tornara-se mestre azulejoeiro, encomendas de igrejas em Tomar e Évora enchendo as mãos dele de barro sagrado. Casara-se com uma viúva local, uma mulher de mãos fortes como as dele, que o ancorava com sopas de cação e noites de dominó. Visitei-os em fevereiro, durante o entrudo, máscaras de foliões enchendo as ruas com risos pagãos. Ela me salvou, Miguel, disse ele na cozinha, cheirando a alho e louro. Como tu tentaste. Abracei-o, sentindo o peito largo agora mole com anos, mas a memória das pancadas persistia, ecos em uma catedral vazia. Não tentei, pai. Fiz. Mas o custo foi alto. Ele baixou a cabeça, oferecendo um anel de prata com pedra de quartzo do Jerez, para Sofia, ou quem quer que venha. Ri, a noiva fantasma ainda assombrava. A mãe reinventara-se em Cascais, abrindo um ateliê de arte-terapia para imigrantes, telas onde exilados pintavam saudades de Angola e Brasil, é redenção, disse-me por videochamada, o estúdio ao fundo um caos de cores como um mosaico romano. Mas em março, durante uma visita, encontrei-a sozinha na praia da Conceição ao pôr do sol, o Atlântico um tapete de ouro líquido. Sinto falta de Nova Iorque às vezes, admitiu, voz trêmula. Da ilusão. Abracei-a, o vento salgado bagunçando o cabelo grisalho. A ilusão nos come vivos, mãe. Aqui, pelo menos, sangramos real. Ela chorou, e eu chorei, mas era catarse, o pus drenado, a ferida cicatrizando em crosta frágil. Ana e eu aprofundávamos-nos, noivado sussurrado em uma escapada ao Algarve, praias de falésias vermelhas onde o mar escavava grutas como segredos. Casa comigo de verdade, disse ela em uma caverna ecoante, anel de ouro simples no dedo. Aceitei, beijando-a sob o rugido das ondas, mas o plano familiar ainda pulsava, monitorizava-os com abos discretos, e-mails de amigos anónimos, mantendo a vigilância. Estás obcecado? Acusou Ana uma noite em Faro, após uma discussão aquecida por vinho de lagoa. Eles mudaram. Deixa o bisturi. Não posso, confessei, nu na cama, vulnerável como um paciente. O ignorado na formatura ainda grita dentro de mim. Abril trouxe o teste. João ligou, a namorada está grávida. Preciso de ajuda, estabilidade. Ofereci o apartamento vazio em Gaia, mas condicionei terapia de casal. Ele aceitou, e viu o crescimento, o medo virando responsabilidade, como um embrião se formando. O pai enviou azulejos para o nosso casamento, um painel de corações entrelaçados, simbolizando o que nunca fora. A mãe pintou o convite, cores vivas como um fado alegre. Eles convergiam para o evento em julho, em uma capela em Sintra, florestas de neblina testemunhando. Mas o abismo chamou em maio. Recebi uma carta anônima, não minha, mas para o pai, de um credor antigo, paga ou revele tudo à nova esposa. Ele ligou em pânico, voz rouca como cascalho. Miguel, o passado voltou. Dirigi a Mafra sob chuva torrencial, limpadores de para-brisas batendo como um coração ansioso. Encontrei na oficina, mãos tremendo sobre uma peça inacabada. Eu paguei as dívidas anos atrás, disse. Mas era mentira parcial, um resquício de jogo. Paguei o credor com o meu fundo de emergência, mas confrontei, acaba com isto, pai. Ou perdes tudo de novo. Ele jurou, e pela primeira vez, viu o homem quebrado se erguer, não perfeito, mas humano. Junho, pré-casamento, foi um vórtice. A família reuniu-se em Sintra para ensaios, a palmeira sussurrando aprovações. Jantar em uma tasca de coelho a caçador, risos forçados virando genuínos. Lembras da formatura? Perguntei casualmente, vinho fluindo. Silêncio caiu como névoa. O pai, o maior erro meu. A mãe, eu estava cega. João, eu era um idiota. Rimos, amargo doce, e pela primeira vez, o que na garganta afrouxou. O casamento em julho foi solene, capela de pedra com vitrais filtrando sol como bênçãos tardias. Ana em branco, radiante como uma deusa do Tejo, eu em fraque, coração batendo ritmado. A família na primeira fila, aplaudindo, lágrimas reais. O padre, um ancião de barbas brancas, uniu-nos com votos que ecoavam Freud, no amor, curamos as feridas da infância. Beijei Ana, e o mundo aplaudiu, não vazio, mas cheio. Mas na recepção, sob palmeiras de Queluz, o pai puxou-me de lado, obrigado por não desistires de nós. Abracei-o, sentindo o perdão brotar como uma nascente no Jerez. A vingança evaporara, deixando remorso, meu, por ter duvidado da redenção humana. O outono de 2027 tingiu Portugal de ocre e âmbar, folhas caindo nas ruas de Lisboa como confetes de um adeus melancólico, enquanto eu e Ana nos instalávamos em um apartamento no Bairro Alto,
paredes e quando com risos em vez de silêncios. O internato terminara. Agora, eu era cardiologista pleno no Hospital de Santa Maria, diagnosticando corações partidos com ecografias que revelavam não só válvulas, mas almas. Ana, ao meu lado, especializava-se em psiquiatria, ironia que nos unia em piadas sussurradas sobre cirurgias da mente. A família, outrora um tumor, tornara-se cicatriz, dorida ao toque, mas parte de mim. João e a namorada tiveram o bebê em agosto, um menino chamado Miguelinho, olhos curiosos como os do tio. Visitei-os em Gaia, segurando o pequeno em braços que tremiam de emoção não vingativa, mas pura. Ele é perfeito, disse João, voz rouca de exaustão feliz. Como tu sempre foste. Rimos, e pela primeira vez, o laço fraterno era de aço, não arame farpado. O pai, com a esposa, expandira a oficina para um ateliê em Mafra, turmas de azulejaria para turistas atraídos pelas histórias de mouros e cristãos. Mandava postais, um coração em azulejo para o teu primeiro filho. Ainda não, mas o sonho brotava. Visitá-lo era ritual, caminhadas na serra, conversas sobre o Douro que nos moldara, rios de vinho e lágrimas. A mãe, em Cascais, florescera no ateliê, pintando murais para centros comunitários, cores que curavam exilados como ela outrora fora curada. Eu vejo agora, disse-me em uma visita de novembro, praia da Ribeira vazia sob vento nortada. A formatura não era só tua, era o nosso fracasso coletivo. Abracei-a, o mar rugindo de aprovação, e o perdão foi completo, não esquecimento, mas aceitação, como ondas erudindo rochas em areias suaves. Natal em família, pela primeira vez unida, mesa em Óbidos com peru assado, filhós e rabanadas, o ar cheio de fado suave de Marisa ao fundo. Brindes sinceros, à cura, propôs o pai, taça erguida. Às segundas chances, e com a mãe. João, com o bebê no colo, piscou, ao mano que nos salvou, e se salvou. Chorei, Ana ao lado, mão na minha, e soube, a vingança fora a ilusão, o verdadeiro drama a jornada para dentro. Mas a mente, traiçoeira como uma arritmia ventricular, sussurrava dúvidas. Em janeiro de 2028, durante uma conferência em Coimbra, recebi um e-mail anónimo, resquício do meu plano. Sabes o que fizeste? Ignorei, mas o pânico veio, e se o ciclo recomeçasse? Contei a Ana, numa noite de insônia, lençóis emaranhados como neurónios. É o teu trauma falando, disse ela, voz de psiquiatra. Enfrenta-o em terapia. Fui, sessões em um consultório com vista para o Mondego, desfiando o novelo, o ignorado na formatura, o gastador de $12.000 em fantasmas. Curou-me devagar, como uma ferida granula. A família crescia, o pai-avô orgulhoso, ensinando ao neto moldar argila, a mãe-avó, pintando livros infantis de fadas portuguesas, João tio, consertando brinquedos quebrados. Eu e Ana, pais em potencial, sonhávamos com um filho que aplaudiria não só triunfos, mas tentativas. Primavera de 2028, em Lisboa para uma formatura de residentes, ironia poética. A família veio, primeira fila, aplausos trovejantes quando o meu nome ecoou. O pai gritou, bravo, a mãe filmou com lágrimas, João ergueu o punho. Desci do palco, diploma em mão, e abracei-os, ao auditório um mar de luz. Naquela noite, no Chiado, brindamos com Porto Tawny. Fechamos o ciclo, disse eu, voz firme. Mas o pai, sábio agora, contrapôs, ciclos não fecham, filho. Giram, mas mais suaves. Concordei, sentindo o coração, o meu, o deles, bater em uníssono. Anos depois, em 2030, com um filho nos braços, contava-lhe a história, não de vingança, mas de cura. O teu avô ignorou uma formatura, mas aplaudiu-me depois. Ele ria, olhos brilhantes, e eu via, o drama terminara, deixando espaço para o amor, lógico, gaiato, português até a